galera, tudo bem? Esse vídeo aqui é para eu apresentar dois livros que eu comprei na Bienal. São dois livros infanto-juvenis e li nesses últimos 10 dias. Então, o primeiro é Rumo aos Anéis de Saturno e o segundo, Voos e Sinos e Maravilhosos Destinos. Então, o Rumo aos Anéis de Saturno, para começar assim, a edição é linda, é de papelão, sabe, a capa, tudo amareladinho. Eles não tiveram assim medo de fazer uma letra grande, bem espaçada, colocar bastante ilustração. Ficou uma edição muito bacana, muito legal. Essa história, né, é sobre o Art, que é o nosso narrador. O Art é um menino de uns 10, 12 anos que vive o grande conflito familiar de mãe desaparecida, né? Ela tá desaparecida faz bastante tempo, já faz vários anos que eles vivem sozinhos, eles mal, né, se lembram assim dela. O pai trabalha o dia todo, então o Art e a irmã mais velha dele, que é a Myrtle, ficam sozinhos na casa. Eles não têm contato com ninguém, então eles são bem reclusos, bem fechados, e a gente vê essa briga entre os irmãos, porque a irmã tá crescendo, tá virando uma adolescente, e ele é uma criança ainda, ele não sabe entender isso. O pai não dá atenção nenhuma, a mãe tá morta. Então é aquela coisa bem complicada. O menino vive com os livros dele, sonhando em ver as aventuras desse livro. Então a historinha até aí, ela é bastante comum. Então ele criou um contexto diferente para englobar essa historinha. E o contexto diferente é que a história se passa no espaço. Estamos no século XVIII, XIX aproximadamente. E em vez das grandes navegações sozinha terem acontecido no século XVI, da gente ter criado caravelas para explorar outros continentes, aqui a Inglaterra foi pioneira e ela também conseguiu descobrir, além de tecnologia para as caravelas, para fazer naves espaciais. Então a Inglaterra é o grande império da Terra e eles também colonizaram a Lua e outros planetas e suas luas, então assim, a galáxia está povoada. Então, esse livro seria muito bacana de ser trabalhado talvez no fundamental, sei lá, no 7º ano, no 8º ano, com história, porque dá para trabalhar tudo que teve nas grandes navegações aqui com esse livro aqui, só que falando do espaço, né, que é uma coisa talvez um pouco mais divertida. Até a questão de preconceito dá para trabalhar, porque enquanto os colonizadores brancos europeus tinham preconceito com os índios, com os negros, aqui a gente vai ter com os alienígenas. É muito engraçado, assim, é muito bacana. Então a gente tem, uma história muito legal de um menino que quer viver aventuras, vai sofrer, terríveis problemas que vão desencadear aventuras na vida dele. Os vilões da história são aranhas albinas gigantes que vivem nos Anéis de Saturno, o título. E ele vai ter que, dar um jeito de salvar o pai, a irmã, toda a galáxia. Então esse menino vai viver as aventuras junto com um pirata, só que um pirata de naves espaciais, Então é muito bacaninha, a história é muito legal. Mas ele apresenta muitos personagens ao mesmo tempo e ele tem que apresentar um espaço pra gente, totalmente desconhecido, que é, a nossa galáxia. Então ele descreve muita coisa, mas as descrições não são muito boas, porque ele quer falar de muita coisa ao mesmo tempo em pouca página. Então as descrições são meio pobres, assim, e chegou uma hora que eu cansei. E que eu falei, quer saber? Não vou ficar me prendendo muito nisso, em guardar nome de personagem, ou guardar o nome do fulano, do ET que apareceu, porque era muita informação, não dava conta. É por isso que o livro é até tão ilustrado, Porque já que as descrições são meio assim, não eficazes, as ilustrações suprem o papel. Então um livro muito bacaninha, mas nada de profundo, sabe? Aquela, se for trabalhado talvez com um professor bacana junto com a matéria de história, isso aqui pode crescer. Tá. Agora, o Voos e Sinos e Misteriosos Destinos eu li num segundo momento. Eu achei a capa do livro, assim, esplêndida. Ela é muito boa porque é aquela capa que se você abrir, ela conta uma historinha, Então a gente tem um cenário grandão, não sei se vai dar pra enxergar. É muito chuchuzinha a capa e a historinha também é muito legal. E também tudo parte de um conflito familiar, então eu achei isso bacana dos dois livros. É um menino que também a gente está no século XIX, de uma segunda revolução industrial, Esse menino vive num internato, a mãe coloca ele lá para ter uma boa educação, para ela não ter que se ocupar com ele. Então ele nunca sentiu um abraço, um carinho dos pais, assim, o pai praticamente nem aparece no livro. E ele fica muito frustrado que quando ele vai passar as férias em casa, ele sente saudade do internato, porque ele se sentia melhor lá
na escola do que em casa, meio a lá Harry Potter, assim. E o menino é filho único, vai ser o herdeiro de uma grande empresa do pai, acho que só a educação é necessária, que sentimento nenhum outro importa. E ele também quer viver grandes aventuras, né? E ele vai acabar passando por uma porta mágica e chegando numa réplica de Londres, mas num, sei lá, numa outra atmosfera, num outro plano. E essa outra Londres é cheia de engrenagens e, assim, é muito legal. A história mesmo eu não vou contar, porque, né, tem toda uma atmosfera interessante. Ele vai ganhar uma nova mãe, né, tentando substituir a mãe não muito competente, né, meio ausente que ele tem na Londres de verdade. Ele vai ganhar uma mãe completamente oposta na Londres das engrenagens. E ele vai ter que aprender a viver com as diferenças e perceber que nada é perfeito, tudo tem os seus problemas, ele vai ter que se virar com isso. Mas aí tem muitas máquinas, e a grande crítica do livro, que também dá para ser trabalhada em história, é a questão da revolução industrial, da mecanização do mundo, do homem se transformar em máquina, só ter que trabalhar, e do que a poluição vai acabar causando como seres humanos. Então, boa parte deles, por questão de respirar muito aquela, né, aquela sujeira, aquela poluição das máquinas da Londres de engrenagens, as pessoas têm que colocar pulmões de metal e filtros na boca que são presos, então as pessoas são meio robôs, meio seres humanos. Muito bacaninha a história. As descrições são muito mais legais do que o Rumo aos Anéis de Saturno, tanto que tem bem menos ilustrações, praticamente não tem. Então é muito mais interessante a leitura desse aqui, eu achei mais elaborado. Mas também é muito superficial. Achei que dava pra ter falado de coisas muito bacanas. Mas envolve um pouco de magia, um pouco de revolução industrial, um pouco de robô. Assim, tem um pouco de tudo nesse livro. Achei os dois muito legais pra uma faixa etária assim de uns 13 anos. Acho que mais do que isso já começa a ficar meio sem gracinha. Mas acho que até os 13 dá pra trabalhar legal o livro. Então, fiquei muito feliz com as minhas leituras. Infelizmente não serve muito para o médio, tá? Mas pro fundamental o livro é muito legal. E assim, pra se divertir, porque eu não tô nem no médio nem no fundamental e eu parecia uma criança nesses livros me divertindo horrores, assim. Então, fica a dica, 2 livrinhos muito bacaninhas. Beijo, gente, até o próximo vídeo.